Tarde, uma linda tarde de quinta-feira, e quinta-feira é dia de empreendedorismo aqui no nosso Instagram. Tudo bem com você? Como está? Quem está conseguindo ficar em casa, fique em casa. Saiu, use máscara. Eu tenho uma coleção de máscaras que eu vou usando. Não se esqueça que a máscara te protege, mas protege também as outras pessoas. Essa gotícula que sai quando a gente fala, que a gente não percebe, isso causa um mal, então vamos tentar evitar. E também dizer que é muito importante a gente higienizar as mãos, a gente tá se precavendo, chegou em casa também toma todos os cuidados, tira aquela roupa, toma banho, usa álcool em gel, água e sabão, isso tudo é muito importante. Então que a gente possa estar sendo prudente, coerente e cuidando das outras pessoas, porque quem ama cuida. Hoje nós vamos falar de empreendedorismo, e aí eu não sei se todo mundo sabe, mas dia 25 de julho é celebrado o Dia da Mulher Negra, Latino-Americana e Caribenha. E embora a live seja de empreendedorismo, a gente vai estar falando sobre o empreendedorismo da mulher negra. E aí eu tenho uma convidada que é muito especial para mim, porque é uma pessoa que eu admiro muito como profissional, como mulher negra, que é a Ana Minuto. Ela é uma diva para mim. Deixo que ela mesma se apresente, para que vocês saibam que existem mulheres sensacionais e que estão fazendo um trabalho muito relevante e que são uma referência para muitas de nós. E a Ana, para mim, é uma boa referência de mulher negra que faz e que acontece. Vamos ver se ela já tá por aí. Vou chamá-la. Só um pouquinho. Cadê a Ana? Vamos ver se a Ana entra. Ana, cadê você? Estamos aqui te aguardando. Vamos ver se ela chega. Vamos perguntar para ela, cadê a Ana? Cadê a Ana? Tô aqui tentando falar com ela, tá bom? Sabe como é o ao vivo, né? Tá chegando, gente. Vamos esperar um pouquinho, nós estamos aguardando a Ana chegar. Vamos lá, Aninha. Aguardando um pouquinho a Ana entrar. E você, como está? Como está o seu negócio? Espera só um pouquinho. Vamos ver que a Ana entra. Hoje nós vamos falar com a Ana Minuto, que daqui a pouquinho tá entrando. Olá, Ana. Tô tentando te chamar, Ana. Se você quiser pedir para entrar e eu te libero, porque para mim não é como se eu não conseguisse te convidar. Pede para entrar e eu te libero.
Oi, Ana, tá com a gente? Ah, Ana Minuto entrou. Aqui. Vou esperar, guardar. Chazinho. Oi? Ai, gente, Oi. tô travada, né? Um pouquinho. Vamos ver se daqui a pouquinho aparece você. Eu tô me vendo, mas travada. Tá travado. Puta merda, viu? Peraí, deixa eu ver com outro celular. Esse celular tá me boicotando. Ah, você é maravilhosa, com celular boicotando ou não. Fica tranquila. Acho que é isso, acho que esse celular tá me boicotando. Peraí, eu vou tentar outro. Só um minuto. Tá. Me chama, eu te do acesso. Ó, ela tá entrando, vai trocar de celular, que ao vivo é isso mesmo. Eu tô tomando um chazinho. Aqui tem hibisco, aqui tem maçã e aqui tem um pouquinho de gengibre. Eu gosto muito desse chazinho à tarde. Aí, a Ana entrou, tá pedindo. Agora acho que vamos aguardar. Oi! Agora? Sim. Mas pra mim eu tô pretinha. Quer dizer mais? Espera um pouquinho. Pra mim tá linda como sempre. Fica tranquila. Isso é um forte. Bom, Ana, fica tranquila que dá tudo certo. Você é diva não precisa de muito perequetê. E eu tô muito grata por você ter topado, né? Tá aqui com a gente, numa semana que pra gente é bem significativa e que a gente precisa estar falando de empreendedorismo de mulheres negras. Então, nós, como mulheres negras, temos os nossos perrengues e a gente estatisticamente sabe a dificuldade que é empreender no Brasil. E nós, mulheres negras, temos uma dificuldade maior, estatisticamente falando. Então, primeiro, eu gostaria que você falasse para o mundo quem é você, por que você é uma pessoa que eu admiro e que eu estou muito honrada de você estar no bate-papo aqui hoje, de quinta-feira, que é o dia de empreendedorismo da Mensageiros da Esperança, um bate-papo comigo. Ótimo. Olha, para quem me segue e para quem não segue, não sou muito chegada a me apresentar, né? Eu gosto de ir logo pro papo, porque é ele que interessa. Mas vou ser simpática com você, que a minha amiga pediu, eu vou fazer só uma ressalva. Meu nome é Ana Minuto, neste momento, eu sou empreendedora aí há mais ou menos uns 12 anos, mas venho do histórico de empreendedorismo, né? E trabalho no desenvolvimento de comportamentos e pensamentos de mindset que te levam a conquistar seus objetivos através da clareza que você tem das suas ações, né? Então, quando a gente fala de empreendedorismo também, a gente tem esse desafio, acho que o primeiro desafio do empreendedor é essa questão de se organizar e entender realmente o que faz sentido para ele. Porque normalmente, principalmente quando a gente fala de mulheres pretas, mais de 80% das mulheres pretas empreendem por necessidade. Então eu não tenho, são poucas, por exemplo, no meu caso eu consegui sim fazer um plano, mas a maioria das mulheres não conseguem fazer esse plano, ou porque perdem o emprego, ou porque perdem emprego, ou porque engravidam, e a gente tem que levar em consideração que o mercado de trabalho não nos absorve, né? Então a gente não tem só 52% dos empreendedores negros, nós temos esse percentual de negros empreendedores porque o sistema, quando a gente fala de empresa, não nos absorve. Então, a partir daí, nós precisamos buscar alternativa para poder viver e poder sobreviver numa sociedade que mata a cada 23 minutos uma pessoa negra, né? Então, a gente lida com um sistema que odeia o diferente, e esse diferente não está só relacionado à questão racial, mas está relacionada à LGBTQI, está relacionada à mulher, está relacionada aos diferentes, né? Então, se você é gorda, se você é magra, se você é deficiente, por isso que te fala a questão da intersecção, e você sabe muito bem disso, que você é uma mulher preta e
portadora de uma deficiência. Então, quer dizer, tudo isso é um combo que a sociedade faz questão de não enxergar, porque ela acredita que se ela enxerga esse combo, que é a maioria da população, ela perde essa autonomia ou esse direito de mandar e desmandar no nosso dia a dia, nas nossas ações e principalmente nos nossos negócios, né? Então, quando a gente fala de empreendedorismo, primeiro a gente tem, no Brasil se romantiza, né, o empreendedorismo, o que é um crime, porque uma pessoa que tem que trabalhar 16, 17 horas com uma bicicleta para ganhar R$ 600 por mês e você acha que está tudo bem, que ok, uma pessoa... então, quer dizer, esses são os novos operários do nosso tempo. Né? Então, são coisas que eu sempre trago informações que é para a gente repensar até como é que a gente também apoia essa cadeia escravocrata. Porque é isso. Então, continua a sumidade lá em cima, ganhando, fazendo e desfazendo, e a gente sempre ficando com o menor, no sentido de é o que tem para hoje, eu preciso arranjar uma coisa para fazer, então vou fazer isso mesmo. E aí a gente vai criando, fortalecendo esse ecossistema, onde acredita que a diversidade e inclusão é um problema, em vez de acreditar que é uma prosperidade. E quando a gente fala que dia 25 é dia 25 de julho e a gente comemora o Dia da Mulher Negra Latino-Americana, a gente está falando que todos os dias, todos nós que moramos nesse país, temos que reconhecer as mulheres pretas, porque foi elas que montaram esse país, foi elas que criaram esse país, com suas diferenças ou não, se é da gente que a gente gostaria ou não, não interessa. Mas somos nós que somos parteiras desse país e somos consideradas, na realidade, a base da pirâmide, onde o que sobrar é nosso, isso é que sobrar, porque se sobrar alguma coisa, ainda vão arranjar uma forma de tirar. Ontem eu estava num bate-papo e estava com a Jandaraci Araújo, a Aline Cardoso e a Vanessa Rissa, que cuida hoje, que é diretora de mercado de trabalho da Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Hoje, amanhã, eles estão fazendo uma ação de empregabilidade com 400 vagas. Super louvável, é isso mesmo, tem que fazer, acho que é o papel político, de política pública para fazer. Aí eu fiz uma pergunta que ficou. Tá? Todas nós que estávamos lá sabemos a resposta. Subemprego. Então, assim, tem emprego, vai conseguir 400 vagas, tinha 1.000 e poucas pessoas candidatas, elas filtraram porque eram só 400 vagas. Tem emprego, mas assim, é um emprego que não chega nem à coordenação. Você vai ter emprego que é uns R$ 1.500 de salário, não vai passar muito, não vai chegar a 2 salários mínimos. E aí, essa é uma questão bem forte, porque quando você traz que o empreendedorismo é por necessidade, é isso que você está falando. Ontem, eu falando com ela e ouvindo ela falar, 60% das pessoas que procuram CAT são negras. E as vagas, né, são vagas que não ultrapassam R$ 2.500. Então, assim, como é que a gente vai inverter essa pirâmide, ou vai melhorar essa pirâmide, vai deixar ela menos robusta nessa base, porque é muito massiva essa base, né? A partir do empreendedorismo, e eu tenho conversado muito com pessoas que dão aula de educação financeira, porque você sabe que na Mensageiros a gente trabalha com os dois públicos, jovens e mulheres, e a gente joga muito essa coisa de trabalhar a educação financeira e a educação emocional, justamente para quebrar esse paradigma de não posso e todo mundo pode, só que não é fácil, porque é difícil a gente conquistar, porque não dão nenhuma facilidade para a gente. Quando a gente está falando de empreender por necessidade, e eu fiz um curso com você que me fez refletir muito, e essa foi uma das razões que eu quis chamar você para falar desse assunto hoje, que é a questão do sai da zona de conforto, né? Não foi exatamente isso que você falou, mas eu trouxe muito forte para mim, que era assim, o que você está disposto a pagar? Você lembra dessa fase no curso? E eu queria que você falasse um pouquinho dessa questão de
Como é que a gente vai ultrapassar essa barreira financeira? Porque o que mais atrapalha... Eu sou mulher, sou preta, periférica e PCD. Não sou gay, que se eu fosse gay nem estava aqui, porque não iam nem me enxergar. Então eu brigo para estar onde eu tô. Eu não tô de graça, eu tô porque eu me esforço, porque eu tô fazendo o que eu acredito. E tem que ser de forma boa, porque se for de forma medíocre, você não é reconhecido e não é visto, né? O que a gente pode falar, Ana, para essas mulheres? Eu tenho várias mulheres na minha rede que elas têm que entender que sair da zona de conforto, fazer planejamento e ter disciplina é o que vai fazer a diferença. E você trouxe naquele treinamento para nós coisas assim genuínas. Primeiro, de mudar o mindset, mudar o pensamento, olhar mais para o que importa e menos para o que não tem valor, né? Isso foi uma lição de casa que eu fiz com a Lohane e a gente foi muito bem assertiva. E a outra é quanto eu estou disposta a pagar. Que preço que eu estou disposta a pagar? O que eu tenho que abrir mão para conquistar coisas? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Acho que a gente tem dois cenários que são bem latentes e são áreas que eu trabalho. O primeiro é da empregabilidade. Né? Nós viemos do histórico, gente, escravocrata. Não vai ser de um dia para o outro que você vai fazer as pessoas irem para o próximo nível. Então, hoje, as pessoas me procuram muito e até negros vêm me perguntar o seguinte: Ana, mas você acredita realmente que não existe homens pretos e mulheres pretas preparadas no mercado para determinadas vagas, como tecnologia, financeiro e outras tantas? E aí eu pergunto para a pessoa: você acredita realmente que em 500 anos de exclusão você tem pessoas preparadas para essas vagas e essas áreas? É essa a pergunta. Porque aí as empresas saem loucas querendo gente, querendo pretos, porque agora todo mundo quer preto, porque precisa ser... aquela história, né? Precisam olhar para mim e dizer: estou fazendo preto. Então, assim, primeiro precisa entender que diversidade e inclusão não é favor. Segundo, você não vai conseguir trazer pretos, mulheres, LGBTQI, se você não investir no desenvolvimento dessas pessoas. Então, só dar emprego, dou emprego de R$ 1.500 e quero que levar para o próximo nível, esquece. Não vai funcionar. Porque o cara demora 2 horas para sair do trabalho, sair 2 horas onde ele mora, para ir para o trabalho, aquela coisa maçante, porque é cansativo, é operacional. Então, por questões raciais, a gente tem alguns pensamentos. Primeiro, que o negro só serve para ser operacional. Ele não consegue pensar, ele não consegue desenvolver-se para ir para o próximo nível. Essa é uma das primeiras regras que o racismo e que a escravidão trouxe para a nossa mente. Segundo, não são confiáveis. Não sendo confiáveis, eu não posso colocar ele no espaço de poder. Né? E terceiro, que é muito forte e foi sempre dito, que a gente não gosta de trabalhar. Então, a gente tem 3 regras que todo brasileiro, independente da etnia dele, segue. Entre colocar um branco e um preto, ele vai lembrar dessas coisas que não são ditas, mas está no rádio, está na televisão, está na foto, está na revista. Então, a gente precisa rever isso. Segundo, precisa de um plano. E não é um plano só a prefeitura. É um plano entre empresas, prefeitura e sociedade civil. Porque cada um tem que entrar com o seu bolinho. Não faz sentido só a empresa entrar com o desenvolvimento humano da pessoa, ela sobe. Não, ela tem um compromisso. A prefeitura, ou o município, sei lá quem for, tem um compromisso com essa população, porque quer que o mundo melhore. E para ele melhorar, todos nós precisamos ter acesso ao que de melhor existe no nosso país. E que, infelizmente ou felizmente, está no Brasil, está em São Paulo. Né? Porque a gente quer comparar, mas não tem nenhum lugar igual a São Paulo nesse Brasil. Sim. E aí a gente viu na pandemia essa desigualdade generalizada, porque tem gente que não tem o que comer há uma semana. E fala-se muito de tecnologia, 50% da população não tem tecnologia decente. Então, quer dizer, são várias coisas. Mas eu acredito que se a gente conseguir fazer uma organização entre esses 3
pilares da sociedade, a gente consegue ir mais longe. Então, assim, precisa ter um reconhecimento de que são 500 anos, que eu fui colocada no quartinho e que não é porque você abriu o quartinho agora que eu estou preparada para qualquer emprego que você me der. Esquece. E quando a gente fala de empreendedorismo, primeiro, a gente precisa se reprogramar no sentido de achar que alguém precisa ajudar a gente para que as coisas aconteçam. Então, quando a gente resolve ter um negócio, a gente precisa saber que aquele negócio é nosso. Que se a gente fizer alguma coisa, vai acontecer. Se a gente não fizer, também não vai acontecer. Ah, porque meu marido tem que me ajudar, meu filho... Ninguém tem que te ajudar, porque é um sonho seu. Se você conseguir trazer as pessoas para dentro da roda, ótimo. Mas depende também, porque se você começar com esse sonho e ganhar mais que o seu marido, por mais que ele seja liberal, seja legal, vai ter um momento que ele vai implicar com isso. Porque o machismo que está introjetado nele vai dizer para ele, tá vendo? Essa mulher tá ganhando R$1.000 a mais que você. Em vez de comemorar e dizer, cara, ufa, estamos chegando, vai pensar, putz, ela tá ganhando e eu não. O que as pessoas vão pensar, o que a sociedade vai achar de mim? Então, esse é o ponto. E quando a gente fala de empreendedorismo, eu estou lançando, a gente vai lançar, eu, a editora Conquista, vamos lançar um livro sobre empreendedorismo da mulher negra em junho do ano que vem. E o objetivo desse livro é contar histórias de mulheres que, apesar de todos os desafios, deram certo. E dar certo não quer dizer que foi sucesso. Dar certo quer dizer que ela não desistiu no meio do caminho, porque é isso. O que a gente faz? A gente foca em tudo que a gente não tem, mas não foca no quanto a gente é potente. A gente foca em tudo que a gente não é, mas a gente não foca em tudo que a gente é. E aí fica muito difícil de o sistema também reconhecer você como uma potência. Porque se você não se reconhece, como é que o outro vai te reconhecer? Então, passa por esse pela essa primeira situação, né? O que é o meu negócio, o quanto é importante e muito mais que isso. Que problema que eu estou resolvendo? Por quê? Quando a gente fala de empreendedorismo no nosso país, 60% dos pretos que têm negócio não fazem dinheiro. Não conseguem fazer um caixinha, vende o almoço para comer a janta. Por que será isso? Neste momento de pandemia, por exemplo, nós tivemos que nos reinventar. Mas por que a gente se reinventou? A gente buscou a gente quis criar coisas novas, a gente olhou para o nosso redor e viu o que as pessoas estavam precisando e criamos a partir desse precisar. Então, quando a gente fala de empreendedorismo, essa vertente, ainda mais com a pandemia, ela mudou. Eu não estou mais para atender o que é uma necessidade minha. Eu preciso ouvir o meu cliente. E aí eu venho com muita gente que fala, nossa, porque eu preciso inovar. Cara, você não consegue entregar o mínimo. O mínimo. O mínimo é o combinado. E o que é o combinado? Se eu disser para você que eu vou entregar para você a proposta amanhã, eu tenho que entregar a proposta amanhã. Se eu falei para você que eu vou fazer determinada coisa assim, 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 eu tenho que entregar o combinado. E nós pensamos em fazer tudo que é lindo, menos entregar o combinado. Tá? Isso não é branco, não é preto, é o brasileiro. Eu vou dar um jeitinho, a gente dá um jeitinho aqui, não deu dessa vez, amanhã... E o pior, não dá nenhuma satisfação. Então, existem desafios que são culturais, que nós precisamos rever. Então, de repente, o seu negócio é um negócio muito bom, mas você não consegue fazer o mínimo. Seguir todos os processos para que você consiga entregar melhor para o seu cliente. Então, eu me lembro que um dia eu ganhei um biscoitinho seu. Para minuto, uma pessoa que eu conheço, você podia pegar um Tupperware e levar para mim no Tupperware. Ou podia embrulhar num papelzinho lá de papel toalha e me entregar. Não. Ele veio no saquinho, amarradinho, com a informação do mensageiro. É disso que a gente fala. Quando a gente fala de inovação, gente, a gente não está falando que você tem que criar algo do zero. A gente está falando que você pode fazer melhor do que você tem hoje. E quando eu falo em oportunidades para mulheres pretas, é isso. Nós somos extremamente, e não é só mulheres pretas, para mulheres, nós somos extremamente inteligentes, nós temos uma visão holística das coisas. Então, quando a gente toma uma decisão, a gente não pensa só na gente. A gente pensa na gente, pensa no cachorro, pensa no gato, pensa no filho, pensa na mãe, pensa no vizinho. Então, quer dizer, a gente tem uma visão ampla.
E muito mais que isso, a gente consegue trabalhar em grupo, no sentido de conseguir receber informação, trocar informação e criar algo novo. Então, só que para isso a gente precisa enxergar o quão potente a gente é no que a gente está fazendo. E se de repente o que a gente está fazendo não está vendendo, pode ser que o que você esteja entregando ou não é o que o seu cliente precisa, ou muito mais que isso, você não está conseguindo entregar o mínimo combinado. Esse mínimo combinado é o que eu mais vejo, né? Eu dou aula para a base da pirâmide já há alguns anos e eu vejo produtos sensacionais, produtos que eu falo assim, puta, como que essa pessoa não tá bem, né? Mas aí você percebe que você vai falando para ela algumas coisas simples, como etiqueta, validade, embalagem, combinado. Eu falo para elas eficiência e eficácia, elas andam juntas. Não adianta um bolo delicioso de aniversário que eu pedi às 4 da tarde, chegar às 19, 7 da noite. Aí você vai puta, assim. Eu já tô puta. Eu sou daquela que se eu falar pra você, eu quero entender que eu combinei às 4 e a pessoa me entregou às 19, eu já não quero bolo, eu não quero experimentar, eu quero tacar o bolo na pessoa, né? Porque eu tenho que me controlar para não fazer isso. E nessa aula que eu dou, que a gente costuma falar, eu falo muito para elas. O que é difícil? Por que não entrega o combinado? Qual que é a falta de visão que você não entende? Que tem que ter processo e tem que ter disciplina. Então, isso que você está trazendo, Ana, você é uma pessoa que cobra bastante disciplina, até pela tua profissão, é inerente ao que você faz, falar e agir, né? É uma coisa que a gente não tem enquanto brasileiro mesmo. A falta de disciplina é muito grande. Então, quando eu cobro, eu convido pessoas como você e outras que eu convidei, é justamente que não é o que eu estou falando na aula porque eu sou uma chata. É porque se não fizer com disciplina, não vai rolar, não vai ter como, não vai ser aceito. E aí a exigência, e aí quando a gente está falando ainda de mulheres que estão trabalhando por necessidade e que são negras ainda, a exigência é muito maior, é isso que as pessoas não percebem. Eu falo isso, eu tenho 2 filhos, eu falo isso para os meus filhos. Não adianta entregar, você vai ter que entregar com excelência. E isso é uma coisa que você traz. Como trazer a pessoa para ela despertar? Tem fórmula? Eu acredito muito que primeiro, Verônica, é o respeito, respeitar o momento de cada um, né? Então, quando a gente fala de disciplina, fala de organização, fala de planejamento, nós falamos de coisas subjetivas. Não são coisas palpáveis. O palpável eu dou uma aula e entrego 10 biscoitos. Os 10 biscoitos são palpáveis. Todo o resto não é uma coisa que você consegue mensurar. Por quê? É uma questão de inconsciente e consciente. Então, tem coisas, por exemplo, o curso que vocês fizeram comigo. Foi um curso, para mim, extremamente simples. Mas que gerou em todas as pessoas que participaram um eureka. Cara, eu não tô conseguindo isso porque eu não tô fazendo isso todos os dias dessa forma. Então hoje, só um momentinho. Hoje eu entrego abacaxi com creme, amanhã eu entrego abacaxi com chocolate, depois amanhã eu entrego abacaxi com uva. Mas assim, o que o meu cliente quer de mim? Ele só quer abacaxi. E abacaxi no potinho. Aí eu invento toda uma coisa para entregar para o meu cliente. O meu cliente, ele só quer o que funciona. E o simples, gente, funciona. Então, quando a gente fala de disciplina, fala de planejamento, é uma ilusão, Verônica, a gente querer, eu principalmente que trabalho com desenvolvimento humano, que eu tenho gente que fez coach há 10 anos atrás e hoje que está. Então, qual que é o caminho para isso? Primeiro você ter um objetivo claro e definido, que é o que a gente sempre conversou. Cara, o que você quer para o Mensageiros? Eu quero isso. Qual caminho você está fazendo? Esse caminho. Você está chegando onde você quer? Não estou.
Tá, então o que, que você precisa olhar que você não está olhando? É um exercício de observação constante. Porque é isso, você só consegue mudar algo quando. Mudar não, transformar algo quando você tem consciência de que aquele algo está te atrapalhando. Enquanto você não tem, você pode falar o que você quiser para outra pessoa. Ela não vai entender. Então eu digo sempre que a minha parte eu faço, que é passar a informação da melhor maneira possível, das melhores fontes e utilizando uma didática e palavras fáceis de entender. O que você vai fazer com isso é responsabilidade sua. Porque quando a gente se coloca nesse papel de que eu preciso ensinar alguém, no sentido de ele se reprogramar, eu estou dizendo que a história daquela pessoa não faz sentido. Eu estou colocando ela de lado e estou dizendo, putz, e na minha concepção não é a partir daí que você cria saberes. Você cria saberes a partir do conhecimento que a pessoa tem hoje. Para além disso, eu vou questionar essa pessoa para que ela consiga ver novas perspectivas. Então, como é que a gente muda mindset? Fazendo boas perguntas. Porque são as perguntas que mudam o mundo, não as respostas. Então, se você perceber no curso, em nenhum momento eu dei resposta para vocês. Eu sempre perguntei e vocês tinham que se virar para responder. Porque o que faz a gente mudar mindset, observar, fazer diferente, entender que não está chegando, eu preciso ter um objetivo claro e definido, porque aí é a minha bússola, é o meu farol, eu vou olhar para aquele farol e vou entender o que se eu estou fazendo está longe, se está próximo. E, para muito mais que isso, é essa questão de não estou chegando. Quantas coisas você já mudou, independente da pandemia, nos últimos 2 anos? Muitas. E aí o empreendedorismo é isso. Empreendedorismo é igual falar é igual fazer e falar sobre diversidade e inclusão. Não está pronto. Você vai ter que buscar, você vai ter que programar, você vai ter que reinventar, você vai ter que estudar. Porque só achando que é bonitinho, que tem um pacotinho que vai vender, não vai. Essa busca, ela faz sentido quando você despertou, né? Então, esse processo, e eu trago sempre isso muito forte, que nós também temos que ter o despertar interno, de se autoconhecer. Por isso que eu fui fazer a constelação familiar e é uma ferramenta que eu me apaixonei, porque ela é como se ela tivesse feito a junção do que eu já acreditava e mais do que a pessoa tem lá dentro dela e que precisa despertar. E eu sei que você também é constelador e que você trabalha muitas ferramentas de autoconhecimento, né? Então, eu acho sempre que as perguntas são essenciais e principalmente as perguntas feitas para mim mesma. Que eu mudo muito a partir do que eu sinto e do que eu tô querendo. E quando eu percebo que eu não me movimentei porque eu não estava claro o que eu queria internamente, tem resultado. Por isso você fala assim, eu não dei nada de extraordinário. Realmente, o que você fez no curso foi fazer com que todo mundo olhasse para dentro. E a gente tem as respostas internas, e até porque a gente carrega uma sabedoria da ancestralidade incrível dentro de nós, né? É só exercitar. Quando você tá trabalhando, né? Eu já tive na ação, eu percebo o quanto você é intuitiva e quanto você usa da sua sabedoria ancestral, da mistura de ferramentas, de saberes. E é uma das coisas que eu mais admiro no teu trabalho, é essa junção de saberes para um resultado novo. Fala um pouquinho disso, Ana. Eu vou partir de mim, tá? No sentido de que o meu objetivo é servir, independente de como ele seja. Quando eu me proponho a servir, não interessa se eu vou de bicicleta, se eu vou de avião, se eu vou com PNL, com coach, não interessa. Interessa é que eu vou servir. Então, isso precisa ficar. Por isso que eu falo que a questão do objetivo claro e definido, ele te ajuda a chegar onde você quer. Então, toda vez que eu faço uma live, ninguém nunca vai poder sair da minha live e dizer, nossa, mas eu não aprendi nada. Não. Nunca vai poder dizer isso. Em nenhuma das minhas lives. Por pior que elas sejam.
porque o meu objetivo é servir através do meu conhecimento. E o que é o meu conhecimento? É os lugares que eu passei, as pessoas que eu me relacionei, a ancestralidade, os conhecimentos técnicos que eu tive e, principalmente, o meu radar relacionado à intuição que todos nós temos. E um quinto que, para mim, faz toda a diferença, que é a questão de você acreditar na espiritualidade. Isso não tem a ver com espírito, isso não tem a ver com religião. E saber que quando você tem um objetivo claro e definido, ele está conectado diretamente com a espiritualidade, é impossível dar errado. Vai ter perrengue? Vai. Mas é impossível dar errado. Então, qual que é o desafio que nós temos como brasileiros vindo de um histórico escravocrata? Primeiro, acreditar que eu sou potente, no sentido que eu sou único e que só eu consigo fazer o que eu faço da forma que eu faço. Isso é ponto pacífico. Quando você consegue entender essa potência, que é você, afinal os seus ancestrais conseguiram sair da escravidão e te trazer até aqui, você é uma potência. Segundo, quando você utiliza o seu amor por você em favor dos outros. Né? Porque quando você faz o autoconhecimento, quando você treina a inteligência emocional, quando você se propõe a fazer uma escutativa, quando você entende que você nem sempre tem razão e que você precisa desapegar das suas verdades para aprender outras, tudo isso é sabedoria. Então, o que você quer? E isso, quando você responde isso, você consegue responder quais são as ferramentas que você vai usar, porque nós somos uma potência. Então, eu tenho 40 anos de história, eu me relacionei com milhares de pessoas, eu passei por várias empresas, e essa junção de informações que eu tenho, que não sou eu sou o conjunto de tudo que eu recebi e que eu aprendi, eu consigo falar com várias pessoas, de várias formas, de vários jeitos, porque eu aprendi isso na caminhada. O desafio do saber está nisso. É você entender que você não sabe nada. Eu sou apenas um instrumento. Pego as informações que eu tenho, observo aonde eu estou, com quem eu estou, o que está acontecendo, o que aquela pessoa precisa de mim naquele momento e dou o que ela precisa, não o que eu acho que é viável. Então, se você fez o programa, você viu, eu tinha 500 milhões de possibilidades e sonhos dentro daquele programa. No final, eu fiquei parado em 5 ou 6 coisas, mas que fez toda a diferença para vocês, porque eu não estou lá para entregar o que é importante para mim. Eu estou lá para entregar o que é importante para você, que veio assistir, que participou, que estava buscando uma resposta. Né? Então, quando a gente realmente tem o objetivo de entregar o que o outro precisa, a gente sai do nosso umbiguinho, né? De que eu sou o superstar e tudo gira ao meu redor. Não, você gira ao redor do todo. Porque você é o todo, você gira ao redor do todo, não todo gira ao seu redor. Essa tua fala é sempre muito impactante, é importante repetir mesmo, para que duas coisas que você traz que é importantíssimo para nós todos, mulheres empreendedoras negras ou não negras. Nós precisamos entender o que tem de melhor em nós, e nós temos muito a oferecer. E a outra coisa é estar muito clara na missão. Eu também, quando eu me dou por inteira e eu quero entregar, eu nivelo por cima, não quero entregar nada mais ou menos. Mais ou menos eu fico na minha casa. Então, eu quero entregar alguma coisa que tenha um efeito. Não importa se é para 1, para 1000. E fazer isso, Ana, de forma mais objetivamente falando, é se dispondo a servir e a entregar. Então, é uma dificuldade muitas vezes, porque o outro não quer entregar tudo, ele quer entregar um pouquinho e receber tudo. E a gente tem que entender definitivamente que não é assim. Eu vou entregar à medida, eu vou receber na medida que eu entrego. Então, eu entrego muito e eu vou receber. E talvez eu não receba diretamente de você e você de mim, mas o universo entende isso, que eu entrego e ele precisa me devolver para me dar esse 50-50, porque eu mereço 50, porque eu estou entregando a minha parte. Então, isso é uma coisa muito forte, é uma coisa que é um aprendizado que se a pessoa só tiver esse aprendizado, ela já vai chegar em vários lugares, mas que também precisa exercitar
na hora de fazer e se dispor. E eu percebo que pessoas como você e que se colocam à disposição do servir, porque indiferente, que nem aqui você está fazendo um pro bono, eu não estou te pagando para você estar dando essa aula para nós. Isso daqui é um convite que você pediu para pôr na tua agenda e você aceitou. Mas você já se coloca para trazer um alto nível. Então não vai ter um papo vazio e raso. Não é uma coisa líquida, é uma coisa potente. E não importa se a gente está falando para 1 milhão, vai ficar gravado e quem quiser assistir, que assista. Isso é uma coisa que é muito importante quando a gente está falando de empreender. Qual é o nosso propósito e o que a gente está disposto a oferecer? Então, ofereça o melhor. A partir desse melhor, você vai ter o resultado bom. Talvez não seja tudo que você espere naquele primeiro momento, daquela primeira forma, mas o resultado virá. E essa junção de tudo que você é, de tudo que você traz, de tudo que você carrega, tem muita gente que tem muitas passagens e tem muito conhecimento e não consegue ofertar. Isso é um dom. Por mais que a gente fale que não, isso é um dom. Não é para qualquer um. Tem gente que tem muito mais conhecimento do que eu e eu não consigo extrair da pessoa o que ela sabe. Então, acho que isso é uma questão que você traz muito importante, que tem muito significado, e que só por isso o livro que você está colocando aí já vai ser sensacional. Que eu tô louca para ter que eu gosto de livro físico. Se tiver o livro físico... Então, mas a realidade eu vou convidar em público, que eu sou dessas, a senhora para escrever no livro, ter um capítulo no livro. A gente vai conversar sobre isso depois. Né? Porque hoje uma pessoa... Eu estava até conversando com a Márcia, mas você conhece, que fez o curso com a gente. E eu tinha... Uma pessoa me indicou para falar sobre diversidade e inclusão dentro de uma empresa, né? Para falar sobre o programa de diversidade. E assim, eu não estou só para vender. O meu trabalho é trazer para você novas possibilidades e uma nova visão. Esse é o meu trabalho. Meu trabalho não é só fazer dinheiro. Né? O dinheiro é consequência de um trabalho da parte sua que você entrega. E aí a pessoa disse que estava querendo fazer programa de empreendedor, de diversidade e tal, que estava começando, que era novo, que não sei o que lá. Eu coloquei o meu ponto de vista, que é muito particular. Né? Porque é meu. Tem poucas pessoas que passaram pelos caminhos que eu passei, que fizeram as coisas que eu fiz, que conseguem trazer essa soma de uma experiência de vida e uma experiência ancestral. E a minha história, enquanto preto neste mundo, precisa ser contada desde dos meus primeiros que vieram. Né? Então, é toda uma junção de conhecimento. E aí, o que eu falei para a pessoa, olha, eu sugiro que você fale com outras consultorias, também de diversidade. Mas com outras consultorias, sim. Mas de diversidade também, sim. Porque são pontos de vista diferentes e a gente precisa ter o direito de escolha. Esse é o desafio nosso enquanto brasileiros e enquanto mulheres pretas. Não dão direito para a gente de escolher. Toma, se vira com o que tem, problema seu. E uma pessoa que não tem direito de escolher, ela tem dificuldade também de buscar novas oportunidades. Por quê? Ela sempre vai enxergar só aquele caminho, porque foi só aquele caminho que se abriu para ela. E por mais que outras pessoas falam, é possível, não é tão simples você falar para uma pessoa que não tem emprego, que terminou só o 1º grau, seja ela homem ou não, que ela tem outro caminho a não ser andar de bicicleta 12, 15 horas. Entende? Então, quando a gente fala de entregar mais que o combinado, e o combinado é meu, né? Não tem a ver com o universo, porque o universo vai entregar exatamente o combinado, 50%, se eu fizer mais é um problema meu, de conta e risco meu, disso, né? Não dá para você entrar numa live para falar de uma coisa entregando só meio dedinho, porque se você entrega um dedinho, vem alguém que vai copiar, ninguém é capaz de te copiar. Então eu ouço um monte, eu trabalho com aceleração de startup, eu ouço essas histórias que me cansam. Ah, mas vai que eu faço assim, eu conto para alguém vai me copiar. Primeiro, vamos combinar o seguinte, gente, que a ideia, e aí isso vale para todos,
O universo manda a ideia para todo mundo. A pessoa que pegar a ideia e executar a ideia é a dona do projeto. É ilusão. O resto é mentira. Ah, porque eu tive uma ideia e a Verônica pegou. Tá, mas você implantou essa ideia? Não. Então não é sua. É de quem teve coragem de ir lá e fazer. E aí o que a gente fica? Pensando muito em, ai, mas não sei se vai dar certo. Ah, mas... E aí a gente pensa, porque aí sempre precisa da validação de alguém. A gente pensa. Cara, tá lá na sua mão, você recebeu, vai lá e faz. Aí o que você faz? Fica pensando, mas será? E alguém vem com a coisa pronta e vai dizer, roubou de mim. Então a gente tem que sair dessa mente de escassez, de acreditar primeiro que eu vou conseguir tudo sozinha. Esquece. Você não vai ser capaz de conseguir tudo sozinha. E qual a inteligência de você conseguir as coisas que você quer? É você se unir com pessoas que têm objetivos parecidos com o seu. Então, que o Napoleão diz sobre mastermind. Né? Quais pessoas que você traz próximo de você que vai te ajudar a fazer com que o mensageiro vá para o próximo nível? Esse é um dos pontos. O primeiro é o objetivo claro e definido, que eu digo isso todos os dias, em qualquer lugar. Sem ele, você não consegue ir para o próximo nível. Segundo, essa questão de você ter um grupo mastermind, pessoas que você pense e fala, putz, eu estou com um problema, vou ligar para essa pessoa. Ou eu posso fazer com que essas pessoas se juntem e me ajudem. Então, a questão do mastermind. E desapegar dessa ilusão de que eu não posso falar para o meu amigo ou para minha amiga, para quem quer que seja, porque as pessoas vão me copiar. Ninguém é capaz de fazer igual você. Então, eu posso pegar a mesma receita de rosquinha da Verônica, fazer do mesmo jeito, da mesma forma, do jeitinho que ela faz, nunca vai ser igual a Verônica. Nunca. E quando a gente entende isso, a gente sai desse lugar de comparação, que acontece muito com nós mulheres. Ah, eu não sou boa o suficiente, eu não dou conta, eu não sei fazer, não é para mim, porque a gente sempre está olhando para fora. Né? A gente sempre está olhando para a janela. Então, como é que seria se a gente começasse a olhar para a gente, entendesse toda essa potência que é inerente a todo ser humano? Não vem um mais potente que o outro, não. Todos nós viemos potente. Qual que é a diferença? É se eu desenvolvo ou não isso. Então, eu posso não ser uma exímia de uma pianista, mas se eu fizer isso todos os dias, é impossível eu não me tornar uma exímia de uma pianista. É disso que a gente está falando. Então, quando a gente fala de disciplina, quando a gente fala de empreendedorismo, quando a gente fala de negócio, quando a gente fala de empregabilidade, a gente está falando que você precisa ser melhor que você mesmo todos os dias. E que você precisa olhar para uma coisa e ter aquela paixão por fazer aquilo e fazer como tem que ser feito na hora que tem que ser feito. Por que eu hoje falo de disciplina? Falo de planejamento, falo de organização. Porque eu poderia falo de constância, principalmente. Porque eu poderia estar muito longe se eu tivesse feito isso há 12 anos atrás. Se eu tivesse feito isso há 12 anos atrás, com certeza a minha realidade seria outra. Mas tá bom, passou, não foi naquele momento, hoje eu estou preparada e as coisas acontecem porque eu estou fazendo a minha parte. Então, independente da pandemia, todos os dias da pandemia, eu me organizava para fazer venda. Todos os dias da pandemia, eu falava com o cliente, todos os dias da pandemia, eu devo estar aí umas 50 propostas no mercado. Não veio ainda? Não, mas um momento vai vir. Se não for essa, vai ser outra. Né? Então, qual é a nossa percepção do que a gente pode entregar melhor para os outros? Porque o que a gente entrega? A gente entrega o que tem. Mas o que tem não é o melhor. Né? O que você faz tão bem que só você faz que você pode entregar para o mundo? É isso que eu faço. Quando eu pesquisei, quando eu me entendi, quando eu me vi, eu entendi a potência da minha comunicação. Só eu tenho essa comunicação. Ninguém mais. E não está relacionado a ser melhor ou pior. Está relacionado a um dom, que pode não ser dom, que pode ser uma habilidade, que eu percebi que eu tinha e que eu desenvolvi. E faço isso todos os dias.
Então, a gente está falando de live em 2020, já fazia fazendo live em 2020 por causa da pandemia. Eu já fazia em 2018, quando ninguém nem pensava em fazer live. Fazia uma vez por semana, fazia uma vez por mês, sei lá quanto tempo as pessoas faziam. Então, hoje, eu posso conversar de qualquer assunto em qualquer live. Eu treinei, né? Eu treinei. Então, essa questão do treino precisa ficar claro pra gente. É igual quando você começou a fazer constelação. No início, putz, não sei, mas será? Hoje, você faz constelação sorrindo. E você não precisa de boneco para fazer constelação. Você não precisa de água para fazer constelação. Você simplesmente constela. E o que é isso? É o hábito. É o treino diário. E você só é capaz de tornar-se bom em algo treinando todos os dias aquele algo. Sensacional, que é esse treino que a gente às vezes não quer, mas precisa, né? Então, Ana, tá terminando já o tempo, que é uma pena. Essa foi uma das razões que eu queria você nesse quadro e não em um que a gente vai dividir muito tempo, porque a tua fala é muito rica. Antes de eu agradecer, eu queria que você deixasse um insight aí para as empreendedoras, principalmente as empreendedoras negras, que tem algumas aqui assistindo, para que a gente pudesse personalizar um pouco mais a pessoa que eu admiro, que é você, né? Porque tem algumas pessoas que eu convido e que eu não teve nenhum bate-papo que eu não gostasse muito da pessoa. Mas tem pessoa que eu me inspiro. E assim, não é uma questão de elogio simplesmente, mas você sabe, quando eu tava lá com o bendito do Covid, eu falei, meu Deus, vou falar com alguém, vou ligar para alguém, né? E te chamei. E que foi providencial eu constelar meu pai. Eu nunca vou esquecer aquilo, né? Uma coisa que você trouxe foi muito, muito rápida. Eu peguei, constelei e no outro dia eu já estava parando com aquela falta de ar. Foi sensacional. Então, o que você traz de penúltima, porque nunca vai ser a última, penúltima fala aí, para a gente tá refletindo? Eu acho que aí serve para as mulheres pretas e para as mulheres não pretas. Nós vemos um processo de patriarcado, nós vemos um processo machista, nós vemos e estamos num processo escravocrata. E esse processo faz todos os dias a gente duvidar do nosso poder, faz todos os dias a gente duvidar da nossa sabedoria, faz todos os dias a gente duvidar de quem somos nós. E muito mais que isso, faz a gente esquecer quem veio antes. Então, se eu posso dar para vocês uma dica olhe para quem veio antes de vocês. Como se organizou, como se esforçou, qual foram os caminhos que essas pessoas trilharam para que você pudesse chegar até aqui. Segundo, você é única, poderosa e potente, porque não existe ninguém no mundo igual a você. Então, a gente tem no país 211 milhões de pessoas que são totalmente diferentes uma das outras. Nem você não é igual nem aos seus 10 irmãos, por exemplo. Então, quando você tiver dúvida ou tiver medo, respira e pede para os seus ancestrais te ajudar nessa caminhada. Não permita que ninguém que nunca fez e nunca teve a coragem de fazer o que você fez, diga que você não é suficiente, diga que você não vai dar conta, diga que não é para você. Porque se você se determinar, se organizar, fazer o que tiver que ser feito, seja com 30, seja com 100, você vai chegar onde você se programou. Eu acredito muito nisso e uma coisa que eu complementaria aí, que é uma coisa que eu tenho usado há muitos anos, se inspire em quem é bom. Olhe também os bons exemplos. Tenha um guru só para você, mesmo que a pessoa nem saiba o quanto você admira, o quanto você lê o que ela escreve, pensa no que ela fala. Tem alguém que te inspira, que dá passos mais largos que o seu. E acredite que você é poder. Que quando nós temos o poder internalizado, a gente libera esse poder e ele vai fazendo coisas que a gente nunca pensou. E que nunca é tarde, gente. Eu tenho 50 anos.
Eu demorei 48 para perceber que eu era melhor do que eu mesmo imaginava. Eu tenho 22 anos de um negócio social que eu insisti, bati cabeça, sofri e que hoje só me traz alegria. Essa pandemia nunca foi tão boa uma pandemia para mensageiros como foi essa. Mas porque eu estava alerta, estava enxergando outras possibilidades e querendo mais com objetivos claros e metas ofensivas. Porque como eu já perdi para mim, né, eu perdi bastante tempo, agora eu tenho que ir para cima, correr. Então isso é resultado de tudo que eu vivi e de todas as pessoas que eu resolvi ter ao meu redor que não são medíocres. Eu não quero mais aquela pessoa que me puxa, que me derruba ou que não acredita no meu potencial. Eu tenho me cercado de pessoas que acreditam em mim e que me inspiram a ir mais longe. Você é uma delas, Ana. Gratidão. Eu tenho muito orgulho de você fazer parte do meu hall de amizades, porque é significativo ter uma mulher potente, principalmente quando a gente quer ser potente também. A gente precisa ter força. E você é o tipo de mulher que traz pra gente esse poder, porque você não cobra nada, nem amizade. Você fala, cara, você pode, vai lá e faz, não enche o saco. E é isso mesmo. É muito significativo ter essa tua energia por perto. Gratidão. Nunca que eu farei isso, nunca. Eu agradeço pelo convite. Todos estão aí disponíveis. Espero que vocês ajudem a Mensageiro aí nessa arrecadação, né, que está sendo feita. Todos nós podemos ajudar, podemos ser melhores. Então, eu não quero ninguém reclamando de que não tem como fazer. Tem sim, a Mensageiros tem aí alguns projetos que precisam de ajuda. Façam a sua parte. Não esperem que outras pessoas resolvam as coisas que você criou e fez. Seja você corajoso, corajosa e autorresponsável o suficiente para ser protagonista da vida, e isso não está relacionado a ter grandes coisas, mas está relacionado a ser dono e dona do que você decidir fazer com a sua vida. Se você fizer alguma coisa, vai dar certo. Se você não fizer nada, também vai dar certo, mas aí o certo depende do ponto de vista. Okay? É isso aí, Ana. Gratidão a todo mundo. Até breve. Amanhã a gente vai ter uma live extra com algumas mulheres que trabalham empoderando mulheres, né? Mulheres pretas empoderando outras mulheres. Vai ser bem bacana. Vai ser à tarde também, só que vai ser no Facebook da Mensageiros da Esperança, porque eu vou estar com 5 divas, 5 mulheres que eu também admiro e que estão no meu dia a dia fazendo a diferença. Gratidão. Se puder, assiste a gente amanhã, e vocês que estão aí, eu aguardo vocês. Beijo grande, Ana. De verdade. Beijo, querida. Obrigada.